Depois, quando a minha cadeira chegou, eu não a quis. E durante aí, quase 2 semanas, a enfermeira vinha com a minha cadeira e eu não mandava embora. A cadeira do hospital era diferente, era tipo, estava a pensar que sempre me ia levantar da cadeira. E a minha cadeira é ter a noção que vou estar nela para sempre. E é complicado. Eu quando mergulhei e bati no fundo, senti, foi instantâneo, foi terrível. Porque eu deixei de mover logo. Deixei de mexer, não mexi mais nada. Quando bati no fundo, não mexi mais nada. E tive a noção de que algo muito mal tinha corrido. Estava algo muito mal a passar-se. E que ia ser definitivo. Tive essa sensação. Muita gente não entende. Logo no primeiro dia que eu vi que ia ficar paraplégico, acredito que nesse mesmo momento eu disse, bom, acabou, vou viver numa cadeira de rodas. Chamaram-me de Portugal, a minha ex-mulher, familiares, mas como é que estás e tal? Eu disse, não, estou doente, estou a partir a coluna. E agora, como é que vai ser? Não vai ser? Eu disse, bom, o mais seguro é que vou viver sentado numa cadeira de rodas. Eu cheguei a acordar de manhã e pareceu-me aquilo de ser a pior coisa. Ter um cenário que acordava super desorientado. Principalmente na primeira semana, acho que é uma coisa normal. Daí para a frente, mesmo dentro do São José, comecei a encarar as coisas de uma outra forma. Foi do tipo, o meu lema foi sempre este, a nível da reabilitação. Foi, faleceu e voltou a nascer. E agora é assim, houve uma vida para trás que tem que ser esquecida, e agora é entender esta questão, que é a cadeira de rodas. A cadeira de rodas para mim é um bem que eu tenho que viver com ela, e graças a Deus a ela é que eu ando de um lado para o outro, se não sequer fosse ela, se calhar eu andava. Mas superei, em parte superei bem, é verdade. Custou-me sim um pouco os dois primeiros fins de semana da minha casa. Porque nos centros da reabilitação onde estive foi ao Correitão, tem tudo adaptado, pisos direitos, não há obstáculos. Onde havia de haver, acho que havia de haver, nós lá dentro havíamos de ir em que eram os obstáculos. Mas não há, vem buscar fora, receber de alta, vem buscar fora, temos os obstáculos. Então para nós, aquilo para nós era uma terra prometida. Uma pessoa deslocava-se para a esquerda, para a direita à vontade, íamos à casa também, tínhamos toda a segurança. Agora, de um momento para o outro, apanho-me cá fora, deparo com todas as barreiras possíveis e imaginárias. Barreiras arquitetónicas, barreiras humanas, de pessoas que encaravam a nossa situação com, chamamos coitadinhas, engraçadinhos. Isto custava um bocadinho a ouvir. E depois, quando chegávamos a algum edifício, ficávamos a olhar para os degraus. Quando não há barreiras arquitetónicas, ainda hoje isso acontece, quando não há barreiras arquitetónicas, uma pessoa parece que, entre aspas, que se esquece a deficiência. Mas quando as encontra, parece que há ali um sininho logo a trabalhar. Se não tivesse acontecido. E quando
eu sei de algo, então foi isso. Isso mexeu muito comigo, mexeu aí com maneira. Quando nós ficamos tetra ou para, ou temos uma lesão medular, é um mundo totalmente desconhecido. Então o que acontece? Nós aceitamos o que nos mandam. Quer dizer, só depois. Por isso é que eu não falei na altura. Mas se eu tivesse um novo internamento, com uma bagagem diferente, porque agora eu já tenho uma bagagem do que é necessidade, eu exigiria. Pronto. Mas, na altura, eu aceitava o que era dito. Então me transferiam em 2 pessoas. Eu achava que só assim é que era possível. Eu não tinha uma bagagem, eu não tinha informação suficiente desse mundo novo, que é um mundo totalmente novo. Tive que aprender tudo novamente, não é? Eu não tinha. Então, assim, o que eles falavam era lei. O que eles faziam era lei. Só depois, com a necessidade do dia a dia, é que nós vamos vendo que realmente surgem outras necessidades, outras maneiras de estar e que nós precisamos realmente de outras respostas. A fase inicial do choque de uma pessoa de ficar imobilizada e dependente de tudo e de todos. Uma pessoa quer morrer e desaparecer e que o mundo acabe. É por aí. Aquele choque dos primeiros meses é terrível. Até ao primeiro verão, até ao primeiro agosto, foi tudo muito complicado. Depois eu vim a casa e, entretanto, comecei a sair com amigos, com o mesmo pessoal lá do hospital, a minha mulher, que era enfermeira lá. Comecei a sair com ela e comecei a ver que a vida era possível, apesar de estar numa cadeira de rodas. Comecei a ver que dava para viver desta maneira e comecei a aceitar melhor as coisas. Há 7 meses, cheguei cá, só fazia assim com a cabeça, não mexia nada. Já faço muita coisa, mas já mexo, já como sozinha. A única coisa que eu queria era andar com uma cadeira normal, mas não tenho muita força nas mãos e para empurrar a cadeira é um bocado difícil. Estou cá há 7 meses. Agora, quanto tempo vou estar cá, não sei. Depende. E de que isso depende? Depende dos médicos. Que a gente, é o que dizem, que a gente tem um prazo para estar cá. Eles põem aquilo que se a gente melhorar, melhora. Se não melhorar, mandam-nos embora. Eu sei que estou a contar mais ou menos mais 2 mesinhos e vou embora. Que é o que a gente vê nos outros, não é? Tem pessoas que estão cá 9 meses e ao fim de 9 meses vão. Estou à espera agora. Sempre a trabalhar, mas a gente tem que ir embora, não, que não é a nossa casa. E como é que pensa, como é que sente em relação a este momento de ir embora? Não quero pensar. Quando chegar a hora, tenho medo. Porque a gente aqui tem tudo, não é? Quando a gente for para casa é muito difícil. Isso é uma coisa que não quero pensar nisso. Quando me disser assim, tu vais embora tal dia, eu começo a pensar. Agora neste momento não quero pensar nisso. Quer ter alta do cartão, fiquei muito triste. Eu chorei. Eu dizia que ia me esconder da casa do banho para não me lavarem. Fiquei muito triste, porque eu gostei mesmo de estar internada em Alcoitão. Mas porquê? Por causa da convivência, que é muito importante. Eu estava ali a conviver com outras pessoas que estavam a passar pelo mesmo problema que eu. E eu, não sou a única, dá-me uma luz. Então, quando eu soube que ia ter alta, fiquei muito triste, mas mais pela convivência. Em termos de reabilitação, como eu já disse no início da conversa, além de não ajudarem, não nos ensinarem, acho que era pouco, porque às 3h30 da tarde fechava-se os departamentos todos, de terapia ocupacional, ginásio, tudo. E nós ficávamos toda a tarde sem ter o que fazer. A noção que nós temos dos apoios que eles lá têm fora é praticamente nula. É a família.
se eles conseguem, a gente vai perguntando e assim, se os paraplégicos a gente tem noção que eles vão ficando, muitos vão ficando por casa, sem, pronto, com o apoio da família e aquilo que eles conseguem de forma independente vão fazendo, mas sem integração em termos profissionais nenhuma. E o apoio que têm é da família. Os outros foram, através daqui, integrados em lares, em unidades de cuidados continuados e depois ficamos a saber pouco. Quando vêm à consulta, vêm com transporte em ambulância e saem da consulta diretos outra vez para o sítio de onde vieram e não passam por aqui, portanto a gente não, aqui no internamento temos pouco conhecimento para onde eles vão. E portanto não sabemos exatamente, só quando são reinternados. E quando são reinternados vêm de unidades de lares, às vezes aquilo que a gente sabe não gostaríamos muito de saber, porque vêm com úlceras de pressão, vêm... A primeira vez eu ainda estava no São João, fui passar o fim de semana à casa. Foi péssimo, muito mal mesmo. Estar a olhar para tudo onde a gente passava, andava, pegava e agora não podia fazer nada. Foi muito, muito mal. Foi um Natal terrível. Natal, a família toda reunida e eu naquela situação. Mas mesmo depois vim a casa, eu os primeiros meses na Perlada eu nem sequer queria vir a casa, eu preferia ficar lá ao fim de semana. Depois nós, como estamos lá internados muito tempo, temos a possibilidade de ir a casa nos fins de semana, passar o fim de semana à casa. Eu os primeiros tempos eu não queria, mas preferia ficar lá do que vir a casa, porque ali na Perlada era algo, pronto, que eu tinha que lá estar, era algo de novo, e em casa não, em casa tudo me lembrava ao passado, e então preferia ficar lá. É assim, eu hoje sei lhe dizer que a reabilitação que fiz, é claro que não foi a necessária. Hoje sei lhe dizer isso, na altura até nem queria fazer a reabilitação, não é? Mas é por aí, acho que não chega. Não chega uma pessoa ir ao ginásio 1 hora, meia hora de manhã, meia hora à tarde. Para quem quer recuperar minimamente, não chega. Foi muito pouco. Nós neste momento, como sabe, temos 3 centros de reabilitação em Portugal. Só o nosso, digamos, faz parte do Sistema Nacional de Saúde como uma entidade pública pura. Portanto, nós temos a obrigação, embora seja o Centro de Reabilitação da região centro, originalmente vocacionado só para os distritos da ARS do centro, nós neste momento recebemos doentes de todo o país, com cálculo 30 camas para todo o país. É muito pouco. Nós neste momento temos, à espera de um primeiro internamento no nosso centro, 22 doentes, e à espera de reinternamento mais de 30. Portanto, eu neste momento tenho uma lista de espera mais de 52 doentes para internar. Isto em termos temporais, dado que são internamentos sempre prolongados, acarreta que um doente quando cá chega, digamos, já muitas das vezes passou o tempo que nós chamamos minimamente adequado para iniciar o seu processo de reabilitação. Mas infelizmente é a realidade que temos. E isso dá-se, portanto, pela exiguidade, pela falta de camas? Falta de camas. Nós temos 30, com mais 5 moradias adaptadas, portanto, o máximo 35 doentes. Sabendo que um doente tetraplégico demora, em média, em termos de processo de reabilitação, como deve ser, entre 5 a 8 meses, podendo estender-se até 1 ano, que um doente paraplégico demora, no mínimo dos mínimos, 2 meses, portanto, entre 2 e 4 meses, como vemos, são internamentos prolongados, e estão sempre a surgir novos casos, e neste momento não conseguimos dar resposta em tempo útil. Em tempo útil, não diria, portanto, em tempo idealmente indicado para conseguir internar o doente. Penso que a maior dificuldade, mas é comum a mim, como é comum à reabilitação geral de adultos, que é outra enfermaria que temos, é a falta de quadros médicos. Nós, idealmente, nós temos, como digo, 30 camas, 35, se contarmos
com a unidade de acompanhantes e temos 2 médicos do quadro, digamos, neste momento. Internacionalmente está estipulado que para um médico conseguir acompanhar adequadamente e ter o tempo para atender os nossos doentes, não deveria ter mais de 8 a 10 lesionados medulares a seu cargo, porque não é só o trabalho de enfermaria, temos o trabalho de consulta externa de seguimento pós-alta, temos a consulta externa geral do centro e depois temos o que nós chamamos os meios complementares que executamos estudos biodinâmicos, aplicação de toxina clínica, alguns dos colegas de eletromiografia. E assim, o tempo não... são 35 horas, não dá para esticar. E reconheço que a principal dificuldade neste momento é mesmo a carência de pessoal médico. Falava que em termos internacionais seria um médico para 8, 10 pacientes e sim, aqui nós neste momento temos um para 15 se não contarmos com as casinhas. Claro. Se contarmos com as casinhas, um para 18. É quase o dobro do que está internacionalmente aconselhado. E já que me fala em números internacionais, existem alguns números internacionais relativamente ao número de camas que têm que haver por 1000 habitantes? Conhece esses números? Por 1000 habitantes deveriam existir 4 camas de reabilitação por 1000 habitantes, ou seja, por cada milhão deveria haver 400, por 10 milhões deveria haver 4000. Neste momento no setor público não chegam a 100 as camas de reabilitação que existem, portanto pode haver a carência de camas de reabilitação. E em centros de reabilitação nós temos 80, 100 até abrir o nosso centro, neste momento deverão ser 180. Nós temos 100, São Brás do Alportel terá 60 e o Alcortão outras 100, portanto haverá uns 240. Não tem assim bem fixo, mas há uma carência enorme de camas de reabilitação ainda. Faculdade que também é para esquecer. Foi na Escola Superior de Saúde Egas Muniz, no Monte da Caparica, que eu tive o cuidado, antes até de fazer a candidatura, porque não é barata, tive o cuidado de ir à direção, falar com o diretor da instituição e perguntar se tinham condições. Ele garantiu-me que sim. Pois bem, durante todo o primeiro ano, eu almoçava na porta principal do tabuleiro no colo. Condições, 0. É assim. Nós criamos agora, através deles, uma petição, que é a petição Queremos é Viver. Essa petição é que, se conseguirmos 4000 assinaturas, permite-nos debater o assunto na Assembleia da República, levá-lo à Assembleia da República. E essa é a importância fundamental de nós termos um auxiliar pago pelo Estado. Nós temos direito de, se eles pagam os lados, pagam essa gente toda, aí os balúrdios, e depois somos lá maltratados, pagar-nos o auxiliar para nós fomos a nossa casa. Então criar residências assistidas, como há em todo lado. Eu posso querer ir para uma residência e morar com mais 2 ou 3 amigos como eu. Temos só uma auxiliar, pronto, paga pelo Estado, que é substituída de 8 horas. Fantástico. Poupa-se tanto dinheiro, não é? Mas pronto, querem lares. A maioria das clínicas não estão preparadas, nem conhecem os doentes com lesão medular, nem sabem das suas necessidades. Todos os terapeutas sabem fazer mobilizações, isso é verdade, e mobilizar para adequar o tónus, digamos assim, eles sabem fazer. Fora disso, normalmente não conseguem, não têm capacidade de resposta, nem sabem, não foram formados para isso. A maioria dos terapeutas, não é um desprestígio para eles nem para as clínicas, de maneira nenhuma, eles não têm formação, pronto. E se calhar as clínicas não lhes proporcionaram também esse tipo de formação, não têm espaços adequados para tratar este tipo de pessoas. E, portanto, as pessoas às vezes vão para lá, mas nem se sentem bem e acabam por desistir. Não há formação específica para este tipo de doentes, porque é preciso ter algumas técnicas especiais, é preciso tempo, que é o que muitas vezes não há. Não há, às vezes, por questão de organização e formação dos terapeutas, que não sabem gerir este tipo de situações. Um paraplégico que ainda consegue fazer muitas coisas sozinho, é mais ou menos fácil. O terapeuta mobiliza os membros inferiores para adequar o tónus, depois põe a fazer umas roldanas e uns pesos e tal, e vai mais ou menos. Agora, um tetraplégico precisa de frente equilíbrio, mobilização dos 4 membros, verticalização em plano, pronto, uma série de mais de
dados terapêuticos, habitualmente as clínicas não têm capacidade de resposta. Não estão preparadas para isso. Os cuidados continuados, há de tudo, do que eu conheço há de tudo. Há sítios em que há terapeutas que têm boa formação e que fazem um bom trabalho, há outros sítios que não têm essa capacidade, mas eu acho que deve-se apostar mais na formação das pessoas. Nas clínicas privadas ou convencionadas, é mesmo uma questão dos terapeutas, a maioria deles não estarem preparados. Estão preparados para doentes osteoarticulares, não estão preparados para doentes neurológicos. Não fizeram essa preparação em termos de base de escola e de formação técnica. Agora, dizer assim, olha, o cuidador tem um apoio psicológico, o estável, de vez em quando, nunca ninguém me perguntou nada, a não ser agora que estão a fazer esse estudo. Acho que nunca se pensa no cuidador. Mesmo na pessoa em si, como deficiente, também acho que se pensa pouco. Fazem-se muitas leis que não são cumpridas, constroem-se casas novas que dizem que têm acessos, mas não sei quem são os engenheiros e os formados que dão, sim senhor, a casa está em condições, tem rampa, chega-se à casa, diz que está tudo adaptado, tem um degrau, ou no início depois tem uma rampa, ou então tem a rampa e depois tem um degrau para entrar para dentro da casa. Pronto, só coisas irrisórias que se fazem e é triste, porque acho que limita mais ainda as pessoas, não é? Se calhar há uns anos não se falava tanto, porque se calhar era como a sociedade queria, não é? A pessoa era deficiente, ficava em casa, ninguém as via, e pronto, e o sítio delas é lá no cantinho. A pessoa que trata habitualmente tinha que também estar em casa, não é? Mas nunca se pensou assim, olha aí a pessoa que trata. Porque eu mesmo de férias, não é? Tenho tudo na mesma para fazer, só não vou trabalhar. Tenho na mesma que ir às compras, tenho na mesma que tratar dele, da casa. Sair para ir, por exemplo, à praia, tenho que me levantar, como disse mais cedo, para chegarmos e ter um sítio para pôr, senão o lugar já está ocupado, os outros lugares também de estacionamento, e depois temos que procurar sítios que dê para ele ir, e depois, pronto, digamos que ter férias, assim, em que fomos e eu tive que descansei. Às vezes estou a sentar-me um bocadinho na toalha para me pôr ao sol e ele dá-me um bocadinho de água. Vou dar um bocadinho de água. E às vezes fico triste por ele. Às vezes queremos ir assim passear e não estarem as coisas adaptadas e ver um monumento e fiquei ele à porta e vou eu e o pequenito entramos. Ele não tem acesso e custa-me estar a ver ficar ali. O meu primeiro sinal de depressão, de tristeza, foi em casa, quando deparei-me sozinha sem amigos. Nem foi tanto, não sei como é que os outros tetraplégicos, mas não foi tanto nem pela dependência física, claro, mas não foi só tanto para a dependência física, mas pela solidão. Porque a gente sempre gosta de ter um amigo ou uma amiga também, e que não possa contar. Mas eu habituei-me. Eu tenho uma capacidade muito grande de habituar-me, graças a Deus. Eu costumo fazer um planeamento de férias. Eu obrigo-me a ir todos os anos praticamente para o mesmo sítio, porque sei que lá está, que as condições estão feitas, estão implementadas no terreno. Eu para fazer uma viagem para o norte, tipo uma semana, e de fazer um planeamento, mandar mails para o hotel, se realmente o hotel tem ou não tem, porque lá na carta diz que sim, mas depois nós chegamos lá e ainda não tem.
o estacionamento, se tem acesso ou não, porque lá diz que sim, a gente deixamos o carro estacionado cá fora, mas não tem, é tudo muito complicado. Mas isso é um trabalho nosso, pessoas com deficiência, que temos que fazer e temos que demonstrar, embora que seja difícil, para que alguém mais poderoso que possa fazer esse tipo de trabalho. Através da Associação Salvador, conseguimos, fui dos contemplados para ir fazer um mergulho na Sesimbra, fui, gostei, vi que conseguia. Um ano depois, em 2011, fui tirar essa formação. Hoje sou mergulhador certificado. Tenho mergulhado muitas vezes, sinto, acho que o mergulho para mim faz bem no meu corpo. Após um mergulho, eu ando durante uma semana, o meu corpo anda completamente solto, não há espasmos, não há desconforto, digamos. Quem conhece os corpos sabe, não há desconforto, só que infelizmente não se pode mergulhar todos os fins de semana, o mar é sempre permitido e o mergulho é um desporto caro. Agora também, através da Associação Salvador fez uma proposta, estou a fazer ciclismo adaptado. Agora, todos os fins de semana tenho aquela missão, é sair da cama, fazer uns quilómetros de bicicleta. Já sou conhecido no distrito por uma pessoa corajosa, pelo facto de quem me conheceu após o acidente não baixar os braços, isso não baixa. É levantar o braço e olhar em frente. Porque a vida continua. Uns dias melhores, outros dias piores, mas isso somos todos, até as pessoas sem problemas físicos os têm. A minha vida como deficiente não foi difícil. Nada difícil. Foi difícil era eu ver que as pessoas, me disse uma vez, eu queria contar a história, perguntou a um senhor que tinha ido para o sítio para onde vou e ele responde à companheira que estava ao lado: isso é o que é difícil na minha vida, é lidar com este tipo de gente, com estas mentalidades. Foi uma experiência inesquecível e não repito. Foi em Lisboa, tentei ir ao metro e foi terrível. No meu lugar disseram-me que o metro estava adaptado, eu cheguei lá, não estava adaptado. Tem um degrau para aí de 5 cm. Depois optei por tentar subir, lá consegui subir. Cheguei a uma estação que era onde eu queria ir, para o Jardim Zoológico. Disseram-me que tinham elevadores onde eu entrei, cheguei lá, não havia elevadores. Tive que novamente entrar no metro, sair numa estação mais à frente, para retomar novamente o caminho para trás. Depois saí, tentei ir arranjar táxis adaptados, não há ainda em Lisboa. Depois nem tentei mais nada. Optei por ela e apanhar um táxi e ficar a carinho ao hotel e acabou. Não dá. Acho que transportes públicos não mesmo. Eu costumo dizer assim, já que não vim a parte dos direitos e do que é a pessoa e desde os seus direitos à sua sensibilidade, tudo aquilo que a pessoa precisa, vejam uma perspectiva economicista. Se os nossos políticos só sabem ver assim, então olhem com esta perspectiva economicista, porque vamos poupar muito mais se criarmos condições para estas pessoas estarem integradas. Mas a minha sogra queria arranjar casa, eu queria arranjar um rachão para arrendar, ou queria comprar um rachão e não era capaz porque punham barreiras para eu fazer uma rampa ou coisa do género. E eu não, porque os condóminos não deixam, não sei o que, isso é. E era muito traumatizante. Queria ter uma vida independente e marcava muito.
ideias. Então junta-se essas ideias e pressiona-se. Você acha que se não fôssemos todos para a rua, ou se não fôssemos todos pormos 50 ou 100 em cadeiras de rodas ali despejados em macas, como foi nos Estados Unidos e como foi nos outros países, que o governo não nos ia olhar? Mas assim, às vezes eu digo, temos que nos conformar. Não temos, não. Temos que lutar por condições melhores, fazer movimentos, marchas. Olha, e é isso.